Uou! Tá começando mais um Por Quem Visto Em, o PQI, uma tese e uma ação, papo retíssimo. E o tema do episódio de hoje ele é especial porque vocês nos pediram muito para falar sobre. A gente já tinha feito um programa esse ano falando sobre esse papel, só que depois de tudo que aconteceu em relação à privatização e tudo mais, a gente não teve como fugir e falar mais uma vez dele aqui hoje. E para isso a gente fez aquela gostosa venda casada que a gente faz no Stock Pickers, trazendo um dos convidados que participou do Stock Pickers esse ano para o PQI também, para compartilhar uma única tese e focar mais nesse papel, que é o Márcio Prado, da Vinland. Participou do episódio recente com a gente. Então, Márcio, seja muito bem-vindo. E para quem ainda não te conhece, está vendo aqui você no PQI pela primeira vez, não cometeu o erro, o engano de não ver o seu episódio, quem é Márcio Prado em 30 segundos no mercado? Bom, valeu, Colasso, obrigado pelo convite novamente. Bom, como eu disse no episódio do Stock Pickers, né, eu sou fundamentalmente um analista fundamentalista, né? Mas o que eu acho que vale a pena dizer, principalmente para esse episódio, é que eu cubro a Eletrobras desde 2004. Né? Foi a primeira vez que eu tomei contato com a companhia e tenho coberto a companhia desde então. Eu me dediquei grande parte da minha vida de análise aí ao setor elétrico e, em particular, a Eletrobras, uma empresa que é fascinante em vários aspectos, pelo tamanho, complexidade, estrutura de governança, societária. Então, fico feliz aí pelo seu convite, possibilidade de falar aqui logo depois de concluída. A desestatização foi concluída ontem, né? A gente teve uma cerimônia na Bovespa, em que participou não só o presidente da República, como o ministro de Minas e Energia. Então é um privilégio poder estar falando logo depois de concluído o processo de aumento de capital e desestatização da empresa. Uma novela que você deve acompanhar de perto aí há um bom tempo, né? Que foi teu último capítulo agora só. Mas vamos falar sobre a tese de vocês, já que a Vinland hoje tem esse know-how tão forte aí expresso na figura do Márcio e é uma posição de vocês. Bom, no último programa no PQI da Eletrobras, a gente já chegou a falar um pouquinho, a gente já falou educacional da companhia. Eu queria descer já para a tese da Vinland. Por que hoje vocês investem nessa empresa? Eu acho que não dá para fugir do processo de desestatização. É um processo que, se a gente voltar lá atrás, já na segunda metade dos anos 90, governo Fernando Henrique, houve uma tentativa, mas vindo mais, né, para o momento presente, começa ali no governo Temer, com a inclusão da empresa no PPI, e agora ele é concluído dentro do governo atual, do governo Bolsonaro. Então, a tese passa, né, pelo quê? Pela criação de valor a partir desse processo de desestatização, né? Processo de privatização. Eu prefiro falar desestatização, porque o que houve foi, de fato, uma democratização do capital. O governo brasileiro continua com 45% do capital votante, cerca de 40% do capital total. Então, vou usar esse termo, é um pouco difícil de falar, mas vou usar o termo desestatização. E o que é a nossa tese de investimento, né? É essa criação de valor a partir de três frentes principais. Uma é a comercialização, né, da energia que vai ficar disponível para a Eletrobras a partir desse processo de desestatização. Vou falar um pouco disso e o mercado chama isso de descotização. Tá? O outro ponto importante é, obviamente, eficiência de custos, né? A empresa já vem num caminho, desde do mandato do Wilson Ferreira Júnior e passando agora pelo LIMP, né, de eficiência de custos, de otimização de estrutura. Então essa também é uma frente importante da nossa tese de criação de valor da empresa, essa segunda. E a terceira a gente acha que não é no curto prazo, mas que no médio prazo a Eletrobras tem participações minoritárias em muitas empresas no setor. Tá? Ela tem participações minoritárias em empresas como CESP, como a STT, como Transmissão Paulista. Além disso, ela tem participação em empresas não listadas, né, que a gente chama de SPS, no setor de geração, no setor de transmissão. A gente acha que existe um valor muito grande nessas participações e que, eventualmente, isso vai ser otimizado
eventualmente a empresa possa, em algumas dessas participações, vendê-las, e isso tem um valor estratégico e financeiro na nossa tese. Então, eu diria esses três para organizar bem: descotização, eficiência de custo e um realinhamento das participações minoritárias que a empresa tem. Boa, e descendo mais para o micro desses três pilares, então, acho que você pode comentar um pouco mais de cada um para que a gente entenda mais do porquê que eles que são os vetores aí de investimento para vocês. Perfeito. Vamos começar pela descotização, tá? Que eu acho que é um vetor muito importante e é o que está mais diretamente relacionado ao processo de desestatização. Tá? A Eletrobras, como acho que você mencionou que no PQI já teve um episódio educacional, é a maior empresa de geração de energia elétrica do Brasil, uma das maiores empresas de geração de energia elétrica limpa do mundo. Tá? E essas usinas que ela tem, essa energia que ela tem, essa energia ela tem vários modelos, né, de concessão e vários modelos pelo qual a Eletrobras negocia essa energia. Tá? O modelo atual, uma parte importante da energia da Eletrobras, é negociada a partir de cotas. Tá? Não é nem negociado, o preço é definido a partir de cotas, que são preços, é um preço que hoje está na faixa de R$ 65 por megawatt-hora. O que foi o processo de desestatização da Eletrobras? Houve esse aumento de capital, recém-concluído, na faixa de 30 bilhões de reais, e a empresa está usando esse dinheiro, esses 30 bilhões de reais, para poder pagar por novas concessões e por uma mudança no regime de comercialização da energia. Vai deixar de ser cota e vai passar a ser energia que pode ser negociada no mercado livre, tá? Ou mesmo no mercado regulado. Qual o ponto aqui? Hoje a energia da Eletrobras em cotas está sendo vendida por R$ 65, mais ou menos comercializada por R$ 65 por megawatt-hora. Nós acreditamos que essa energia possa ser comercializada por algo entre 150 e R$ 200 por megawatt-hora. Tá? É um preço que é 200% superior ao preço anterior. Tá? Isso não veio de graça para a empresa, para deixar claro. A empresa está pagando, o aumento de capital é para pagar o governo, né? 25 bilhões de reais à vista e depois mais 32 bilhões de reais ao longo do prazo de concessão, então é bastante dinheiro que está sendo pago, mas essa venda de energia na nossa conta pode adicionar algo como 30% a 40% na geração de caixa atual da Eletrobras. Só para dar um número, né? Vamos chamar de geração de caixa, o EBITDA da empresa está em torno aí de 20 bilhões de reais por ano. A gente acha que essa recomercialização da energia pode gerar algo entre 6 e 8 bilhões de reais por ano para a Eletrobras. Então, é bastante significativo. A empresa pagou por isso e a gente acha que é um vetor importante de criação de valor da empresa ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o vetor número 1. Tá? Essa energia vai ser comercializada pela Eletrobras entre 2023 e 2027. É um desafio para a empresa negociar essa energia. A gente está falando de 7.500 megawatts, tá, de energia a ser comercializada. O mercado brasileiro é da ordem de 65 mil, 70 mil megawatts ano. Então, a gente está falando alguma coisa entre 12% a 13% da energia do Brasil para ser comercializada ao longo dos próximos 4 ou 5 anos. Mas a gente acredita que é uma oportunidade, a gente acredita que o preço que ela tem hoje no contrato é muito baixo. Hoje você tem vários vetores que apontam para uma recuperação do preço da energia, então é algo que deixa a gente animado e nos deixa animado e com foco nessa oportunidade, tá, para a Eletrobras. Os outros dois vetores, eu já vou entrar aqui nos outros, né? O primeiro é bastante óbvio, que captura um pouco a imaginação de qualquer investidor ou quem acompanha o mercado depois de uma privatização, que é a eficiência de custo, a empresa não só cortar custo, mas se reorganizar, né, ter estruturas corporativas mais eficientes, e a gente acha que esse também é um vetor de criação de valor. Deixa eu
Só dar um exemplo prático aqui, né? A Eletrobras tem 4 subsidiárias principais, tá? Furnas, Chesf, Eletronorte e a CGTE. Tá? Cada uma dessas subsidiárias tem seu conselho de administração, tem seu conselho fiscal, tem suas diretorias específicas, tá? E claramente isso gera uma sobreposição, né, de atividades que poderiam, muitas delas, serem centralizadas na holding Eletrobras. A gente acha que, por exemplo, essa possível reforma da organização deve acontecer uma vez que foi concluído agora o processo de desestatização. Isso não só torna a empresa mais eficiente, como corta custo. Hoje a Eletrobras, a gente faz uma conta aqui na Vinland, a Eletrobras hoje tem custos gerenciáveis dentro dessas 4 subsidiárias que eu mencionei, da ordem de 9 bilhões de reais. Tá? A gente procurou fazer benchmarks com empresas comparáveis do setor privado brasileiro. Uma empresa interessante de analisar é a Engie, é a maior empresa privada de energia do Brasil, com um foco particular em geração de energia. Se a gente fosse olhar a base de custo da Engie no seu negócio de geração, tá, e comparar o nível de eficiência que a Engie atingiu com o nível de eficiência da Eletrobras atual, a gente acredita que seria possível a Eletrobras reduzir, né, sua base de custo acima de 30%. Tá? Reduzir a base de custo acima de 30% seria um ganho, eu mencionei agora uma base de custo gerenciável de 9 bilhões, em torno de 9, 10 bilhões de reais. Para facilitar a conta, 30% são 3 bilhões de reais. Eu mencionei um EBITDA, geração de caixa de 20 bi, mencionei um ganho na parte de comercialização de energia que pode ser da ordem de 7, 8 bi, e agora eu estou indicando uma possível geração de valor adicional de 3 bilhões de reais na parte de corte de custos. Então, esse é um segundo vetor muito relevante. Terceiro vetor, que eu mencionei quando a gente começou a conversa, é o gerenciamento e a administração das participações que a Eletrobras tem em várias empresas e em vários projetos no setor. Tirando aquelas 4 subsidiárias principais que eu mencionei, que, vamos dizer, são as subsidiárias totalmente controladas pela empresa e que é onde está o core business, a Eletrobras tem uma enormidade de participações em outras empresas pelo histórico, né? A Eletrobras é uma empresa que foi fundada, né, no começo dos anos 60, ela participou de todo o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro nos mais diferentes papéis. Eu mencionei inicialmente as participações que ela tem em empresas listadas em bolsa, como por exemplo Coelce, como por exemplo CESP, como por exemplo a STT, Transmissão Paulista. Essas participações negociadas em bolsa têm um valor aproximado da ordem de 8 bilhões de reais. Tá? Que poderiam eventualmente, no momento mais adequado e no momento em que o mercado esteja favorável, serem negociados. São participações minoritárias, né? A Eletrobras tem praticamente nenhuma ingerência sobre a gestão dessas empresas. Essas empresas são empresas, na sua maior parte, privadas, que têm a sua diretoria, que tem os seus acionistas de referência. Então isso, na verdade, é um investimento de portfólio que advém do histórico da Eletrobras no setor e que poderia, sim, ser desinvestido para que a empresa pudesse ter acesso a esse capital e fazer dele um melhor uso. Seja investir nas áreas core, a Eletrobras tem um plano estratégico de crescer em geração de energia renovável, em transmissão de energia elétrica no Brasil, seja investir nessas áreas core, ou seja, eventualmente, devolver aos acionistas. Então, acho que esse é uma fonte de geração de valor importante. Além dessas participações, que eu chamo de participações líquidas, né, em empresas, em empresas listadas ou com liquidez em bolsa, a Eletrobras tem mais participações minoritárias de cerca de acima de 20 bilhões de reais em projetos de geração
e projetos de transmissão. Alguns desses projetos de geração são conhecidos de todos nós, por exemplo, Belo Monte, Giral, né, os grandes projetos estruturantes hidrelétricos do Brasil e grandes linhas de transmissão. Tá? Eventualmente, a empresa também pode ter uma estratégia mais específica e definida para essas participações. A gente acha que o mercado hoje confere valor zero a isso, e se você for analisar o valor de livro, o valor contábil dessas participações, ele é superior a 20 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, eu já mencionei ali geração de caixa, quanto que pode aumentar a geração de caixa por comercialização de energia, quanto pode aumentar por corte de custo, mas essas participações, somando as participações líquidas e ilíquidas, que daria 28 bilhões de reais, se compara a um valor de mercado hoje da Eletrobras pós aumento de capital da ordem de 90 bi. Então a gente está falando de 1/3 do valor da Eletrobras que está vinculado a participações minoritárias ou coligadas, são participações que não estão no core business da empresa. Então a gente acha que essa é outra vertical, né? A administração de maneira eficiente dessas participações é uma vertical importante também na maneira como a gente vê a Eletrobras e na maneira como a gente vê esse case. Tá? Impressionante o seu nível de profundidade, hein? Acho que cobrir desde 2004 faz uma diferença danada isso aí. Você não precisa nem estudar. É só estar lendo o jornal e fazendo o resultado desde 2004. Não tem muito segredo. Mas eu tenho algumas perguntas para vocês mais atuais, né? Para você que é um grande guru aí sobre esse case, deu para perceber pelo nível de conhecimento que você tem. Depois desse movimento que a gente viu, né? O mercado, a gente sabe que o mercado financeiro tudo é muito antecipado, né? O mercado antecipa muita coisa. E parte dessas eficiências, dessas melhorias que vão ser geradas na companhia, depois desse processo de desestatização, né, já meio que foi para o preço. É o que a gente escuta aqui da galera que a gente conversa do mercado. Eu queria entender no seu ponto de vista se fato é que isso já foi muito antecipado e se vale a pena continuar investindo. Muita gente também circulou aquele gráfico do mesmo processo que aconteceu com a Vale, com a Petrobras, né, e como isso gerou bastante resultado na janela longa. Eu queria saber se é mais ou menos a visão de vocês. Talvez para esse curto prazo boa parte das coisas já tenha sido antecipado, mas a janela longa continua muito interessante. É a nossa visão, tá? Eu vou argumentar não só historicamente, qualitativamente, como com números, tá? A empresa, né, eu acho que ela passou a ter uma estratégia de busca de eficiência. Acho que o mercado vincula ao início da gestão do Wilson Ferreira Júnior, que depois foi sucedido pelo Rodrigo Limp, né? E de fato, parte da eficiência vem sendo capturada. Eu vou dar um exemplo. A Eletrobras tinha ali em 2016, 2017, 21, 22 mil funcionários. Tá? Hoje ela tem 12 mil funcionários, 12, 13 mil. Então você pode argumentar, poxa, né, uma parte importante aí de corte de custo, de eficiência já foi implementada. E foi mesmo. Né? A empresa tinha coisa da ordem de 100 participações em SPS. Tá? São essas participações que eu mencionei ali de empresas não listadas. Eu acho que hoje esse número está mais para 60. Eu tinha ele anotado aqui, mas depois... Então, assim, o trabalho tem sido feito, né? E a ação ao longo dos últimos... em que pese a volatilidade vinculada ao processo de desestatização, vai sair, não vai sair, qual o preço e tal. O fato é que se você olha o desempenho da ação desde 2017 2018, foi um bom desempenho. Entretanto, né, queria novamente voltar à nossa tese, porque a gente acredita que grande parte da geração de valor está para frente. Tá? Vou voltar para a questão das participações. Tá?
Quando eu mencionei a geração de caixa, o EBITDA da empresa em torno de 20 bilhões de reais, tá? Neste EBITDA tem zero, tá? Daquelas participações que eu mencionei, tá? que chegam próximas a 30 bilhões de reais. Né? E a razão... Ou seja, está meio fora do radar. Está fora do radar, está fora do radar. E fazia sentido estar fora do radar. Por quê? Porque a empresa, tendo uma gestão ainda com muitas amarras vinculadas à lei das estatais, a todo o processo mais burocrático, que é razoável que seja assim, de empresas de controle estatal, né, essas participações, o mercado aferia valor praticamente zero a isso. Então, apesar de que houve uma busca por eficiência, houve um aumento de eficiência na Eletrobras desde 2016, 2017, o fato é que não fazia sentido mesmo ao mercado conferir valor a essas participações, porque sabia-se que elas estavam, de certa maneira, travadas ali, e que o gerenciamento desse portfólio não ia ser feito da maneira mais eficiente e na busca por geração de valor. Não é o caso agora. Com a desestatização, né, a empresa vai ter um olhar, eu diria, bastante atento a isso, como gerar valor a partir daí. Tá? Então, eu acho que a desestatização abre, sim, novas portas para geração de valor que não foram antecipadas pelo mercado e que não faria sentido nenhum serem antecipadas pelo mercado, porque, de fato, são alavancas de geração de valor que não poderiam ser, vamos dizer, acionadas aí, no regime anterior. Uma coisa que eu também, assim, olhando mais estruturalmente, longo prazo, que eu acho que vai ser um caso de investimento muito interessante de seguir, de acompanhar, de estar investido, é a governança. Né? A reforma de governança que foi feita para esse processo. Como eu mencionei, o Estado brasileiro vai continuar sendo um acionista relevante, o mais relevante, 45% do capital votante, cerca de 39%, 40% do capital total. Entretanto, a maneira como o processo foi desenhado definiu que, para a definição de conselho, para a definição de poder de voto, o máximo que um acionista pode ter de voto é 10%. Né? Então, isso, em resumo, o Estado brasileiro, que tem 45% do capital das ONs, vai poder, no máximo, votar com 10% dessas ações. Isso vai forçar a Eletrobras a ter uma governança, né, interessante, em que você vai ter o Estado participante, mas, mais importante, uma comunidade de investidores, né, definindo o conselho da empresa, ou liderando a definição do conselho da empresa, e o conselho da empresa, a partir daí, passa a definir, né, o direcionamento estratégico da empresa. Esse é um modelo, a gente acompanhou, né, desde lá de trás, que não é uma invenção brasileira. Né? A gente olha países como França, né, como Itália, e você tem um governo como um acionista importante de um ativo desse tipo, mas você tem também acionistas privados que têm em foco em inovação, geração de valor, que são focos fundamentais para que a empresa possa continuar crescendo, porque não adianta, você pode ter um foco em universalização de energia elétrica, mas se esse investimento não tem retorno, se esse investimento não inova, né? Então a questão, por exemplo, de energias renováveis, que a Eletrobras é, por definição, um líder global nisso. Né? Se você não tem um pensamento estratégico, um pensamento voltado a futuro, você não consegue dar sustentabilidade, né, às iniciativas da empresa. Então a gente vê uma empresa que é uma líder em conteste em energia renovável, num momento em que isso é um tema, assim, fundamental do mundo e tem se acelerado. A gente vê uma governança que acreditamos que vai somar o melhor da visão privada de inovação, geração de valor, mas com uma participação
ali do Estado. Afinal de contas, a Eletrobras ela tem 30% do mercado brasileiro de geração, mais que isso no mercado de transmissão, então é razoável, né, que o Estado esteja ali representado, mas a gente acha que essa governança, né, trazendo essa visão privada de eficiência, de olhar para frente, olhar para o futuro, vai ser capaz de dar um direcionamento para que a empresa não só extraia valor dessas questões que já estão dadas, participações minoritárias, renegociação de energia, corte de custos, como também um direcionamento de futuro. A gente acha que é só o começo dessa história, tá? que a Eletrobras tem tudo para ser um grupo de energia com características de liderança não só no Brasil, tá? Mas eu diria até regional. Muito bom. Bom, acho que isso responde bem a pergunta, né? Que é a principal que a gente tem recebido, né? Foi até um assunto que passou pela mesa do Stock Pickers, o fato de não ser a mesma empresa que tinha um valor de mercado ali de R$15 por ação em 2016. Não é fato, mas o Márcio explicou ali que tem esse vetor importante, além, obviamente, da parte de custos e da descotização, que ele colocou aqui os dois pilares. Talvez, pelo que eu senti da explicação dele, talvez isso já tenha sido parcialmente antecipado, mas essa parte ali de governança e a parte dos investimentos privados que a empresa faz, isso menos no preço do que, porque até ele citou, não fazia sentido colocar na planilha. E aí agora deixa de ser uma opcionalidade, passa a ser algo que o mercado vai acompanhar com olhos melhores ali. Muito bom, Márcio. Ficou muito claro a tese, perfeito. Você sempre, não à toa, chamam você de professor dentro da Vinland, né? Não à toa. Sempre didático, claro, e trazendo bastante conteúdo. Queria te agradecer mais uma vez por aceitar o convite de participar com a gente aqui. E também deixar o convite para todo mundo que gostou do episódio com o Márcio, também gostou desse PQI com ele, acompanhar o trabalho da Vinland lá, é só acessar os canais da Vinland. Só jogar Vinland em qualquer Google da vida que você vai encontrar os canais oficiais da Vinland e acompanhar o trabalho desse time incrível aí, junto com o Márcio lá. Márcio, obrigado, um abraço para você e semana que vem tem mais PQI. Um beijo, tchau!